E quando ele faz a vontade daquele Espírito que mora dentro dele, ele só quer as coisas de Deus. Por isso ele obedece a Deus, ele crê em Deus, ele faz as obras de Deus. Deus distribui esses dons que ele tem para toda a igreja dele. Um tem o dom de profecia, o outro tem de visão, o outro tem o dom de cura, o outro tem o dom de interpretação. Mas tudo é o mesmo Espírito que faz essas coisas. Então quando a pessoa ela é dirigida por Deus, que ela tem Deus dentro dela, na vida dela, ela só faz a vontade de Deus, ela não faz mais a vontade da carne. Quando a carne quer manifestar, o Espírito fala, opa, porque ela tem o controle aqui dentro. Por isso que sem o batismo do Espírito Santo, homem nenhum dá conta de viver o Evangelho. Ele dá conta de ser um bom religioso, de pertencer a uma igreja. Pode ser uma igreja toda errada, que dança de dinheiro, fazendo as coisas erradas. E por que o povo engole essas coisas? Porque não tem o trono aqui dentro preenchido. Se ele tiver o trono aqui dentro preenchido, a hora que o pastor levantar lá pedindo dinheiro de uma maneira antibíblica, ele já repreende ele logo. E não dá dinheiro também, porque ele sabe que aquilo é errado. E por que o povo é enganado? Porque não tem o absoluto aqui dentro. Então eles enganam eles, e eles gostam de ser enganados. Porque enriquece eles e não percebe as coisas. Por quê? Porque não tem visão espiritual. Então só existe uma maneira do homem receber Deus em sua vida, é se rendendo a Ele. E tem que render o quê? Corpo, alma e espírito. Deus não quer só o coração, não. O coração é o lugar que Ele faz o trono dele. Mas Ele quer todas essas coisas. E os pregadores de evangelho nesta era estão pregando por aí que Deus só quer o coração. O resto pode pintar e bordar. Não é assim, não. Deus, para morar num homem, Ele precisa desse homem justificado pela fé, santificado, para ele poder vir morar naquele homem. Senão ele não pode morar num corpo todo pervertido, um corpo de adúltero, beberrão, todo torto. Como é que Deus vai morar num homem desse? Ele tem uma boa religião. Ele pode ter uma boa religião, mas não tem Deus na vida. E nós precisamos é de Deus em nós. Que Jeová era Deus sobre nós. Ele enviou Jesus Cristo na terra e era Deus conosco. Agora Ele enviou Deus para morar em você, que é o Espírito Santo. Só que para Ele morar em você, você tem que ser liberto dessas coisas. Por isso que aqueles homens, quando chegou o dia de Pentecostes, lá que chegaram para Pedro, perguntaram: o que devemos fazer, varões e irmãos, para ser salvos? Pedro deu a receita: se arrepender, se converter e ser batizado no nome de Jesus Cristo. Amém. Aquele Pedro que cortava a orelha dos outros, a partir daquela hora que foi batizado com o Espírito Santo, ele não cortou a orelha de mais ninguém. Por quê? Porque agora tem Deus na vida dele. Então é a maneira de Deus trabalhar com o homem, é dessa maneira. Não tem outra maneira. É a maneira que Deus estabeleceu. Ele quer vir morar em nós. Por isso que aqueles homens receberam o batismo do Espírito Santo. Aí, o próprio Espírito Santo que entrou ali dentro dele, já inspirou eles. Saía andando, pregando evangelho. Achava um enfermo na porta da sinagoga. Oh, me dá uma esmola. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele tinha o quê? Deus morando nele já. Eles precisaram ficar lá 120 dias orando para Deus vir batizar eles com o Espírito Santo. Muitos desistiram, foram embora, mas eles ficaram até ser revestido. Quando foram revestidos, não precisou nem entrar numa escola de teologia para sair pregando que Deus curava, não.
Quando receberam o Espírito Santo já saíram assim, o primeiro que encontrou doente já curou. Isso daí é porque Deus dentro dele guiando eles. E essa é a maneira que Deus faz com os seus pregadores, os pastores genuínos que pregam o Evangelho. Mas infelizmente tem os falsos. É como o rei lá, tinha 450 profetas. E Deus tinha só Elias. Mas qual que foi o verdadeiro? Elias. Os 450 eram falsos. Aí você pega esse monte de denominação. Ah, mas tem muita igreja. Tem, mas qual que é a verdadeira? Essa, aquela. Vira um bombardeio, não vira? Qual que é a certa? Nenhuma. Oh, mas nenhuma, então Deus não está na terra? Tá. Deus enviou uma mensagem profética para essa era para tirar o povo das igrejas, não para pôr. A Bíblia fala assim: sai dela, filho meu, para não ser participante de suas doutrinas, suas pragas. Mas é ali Apocalipse, 7 eras, 7 igrejas, 7 selos, 7 castiçais, 7 candeeiros. Essas 7 eras aí são 7 eras que Deus enviou. Cada era um mensageiro. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João L, agora o William Branham, 7. Cada era dessa, Deus estava dentro da igreja. Na era de Éfeso ele estava dentro, na era de Esmirna ele estava dentro. Quando chegou nessa última era, ele está fora. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei. Você já viu alguém que está dentro da igreja precisar bater na porta para querer entrar? Ele está batendo na porta querendo entrar porque está para fora mesmo, igual a Bíblia fala. E como é que puseram ele para fora? Essa confusão religiosa aí. Ah, um prega que não crê mais em profeta. Baseia na Bíblia. A lei e os profetas duraram até João. Fala, acabou os profetas. A Bíblia não está falando que acabou os profetas. A Bíblia está falando que a lei e os profetas durou até João. De João para frente começou a graça. Aí na graça veio Jesus Cristo, veio Paulo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que ia enviar profetas. Como é que acabou? Então é a interpretação de homem. Essas interpretações deles, eles tiram a palavra de Deus, jogam para fora e põem um dogma. Onde a Bíblia fala que Deus é um, eles falam que é 3, põe um dogma ali. Foi posto lá em 325 esse dogma. Onde a Bíblia fala que o batismo é em nome de Jesus Cristo, que foi os apóstolos que fizeram, eles falam que é o título de Pai, Filho e Espírito Santo. Foi o dogma que foi lá em 325 também, que puseram ali. E o povo está tudo batizado errado. Só que nesta era da restauração, esse profeta corrigiu esse batismo. Ele mostra na Bíblia, aqui na Bíblia ninguém encontra uma pessoa batizada nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Esse batismo começou 325 depois de Jesus Cristo. E ele veio através das denominações todinhas até agora. Mas agora nessa era da restauração, Deus tem que trazer a nossa fé. Depois, agora nessa era, Deus trouxe essa restauração para converter o nosso coração à fé apostólica novamente. Nós temos que voltar para as Escrituras, não para as igrejas. Voltar para as Escrituras. Que esses teólogos interpretou tudo a Bíblia, está tudo ensinamento nas denominações, tudo errado. Isso são umas coisas que eu falei, mas aí tem um monte. Tem mais outra, a mercado da cura divina. É outra coisa antibíblica, mercado. A cura divina existe, mas não pagar para ser curado. Mercandar a palavra de Deus. Se Jesus viesse de novo em forma humana aqui, ele descia o rei em todo mundo. Começar lá do altar, botar os pastores para fora. É o que deveria fazer. Mas não é por força nem por violência. Então, é pregando o evangelho que tem que convencer as pessoas que elas estão enganadas num sistema, que elas precisam voltar para as escrituras e ver que jeito que os apóstolos batizou.
Aí eles põem medo nas pessoas. Cuidado, falso profeta. Ué, cuidado com o falso profeta, para que cuidado? Falso profeta que trabalha com a Bíblia, interpretando. O verdadeiro trabalha com a Bíblia sem interpretar. Não tem perigo. Você tem que ter cuidado, saber de onde veio aquele batismo, de onde veio aquela crença que Deus é três. Isso daí que nós temos que ter cuidado. Fala, onde entrou isso na igreja? 325. Quem foi batizado nos títulos igual vocês estão batizando? Ninguém. Ué, então como que vocês estão fazendo? Está vendo? Vamos olhar aqui, Atos 2,38. As primeiras conversões. Se é as primeiras conversões, é o começo. Não é as últimas, é as primeiras. Ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E então essas coisas aqui foi o início da igreja, e a receita que Pedro deu foi essa, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai lá para Atos 19, Paulo batizando os discípulos de João. Atos 19, quer ver? Paulo prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. Isso sucedeu que enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí outro batismo bíblico. Aí você vai para Atos 18, para Atos 10, tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora procura um na Bíblia nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem. Tem aonde? Nas igrejas. Mas na Bíblia não tem. Então vocês estão vendo aí a coisa? Então nós aconselhamos cada pessoa a examinar as escrituras. Esse é o objetivo da gente pregar o Evangelho. E é aqui que você encontra Jesus Cristo, e ela que testifica dele. Aqui você está seguro. Agora numa igreja você vai estar confuso. Então nós encerramos por aqui. Nós vamos entregar uns folhetinhos para vocês com os horários das nossas reuniões, os cultos. Se vocês quiserem assistir, vocês receber o folhetim, nós entregamos, tá bom?